Eu estou no livro do Deuteronômio, capítulo 5, no versículo 16. Olhe para mim. Honre o teu pai e a tua mãe. É uma ordem. Você não entendeu? Fala para quem está do seu lado. Não é se quiser. Não é se o pai ou a mãe for bonzinho. É uma ordem. E o que vai acontecer se eu honrar o meu pai e a minha mãe? Para que prolonguem os seus dias. O nome disso é longevidade. Diga comigo: se eu honrar meu pai e a minha mãe, eu não vou morrer tão cedo. Para que prosperes na terra que o Senhor teu Deus vai te dar. O nome disso é prosperidade. Diga comigo: se eu honrar pai e mãe, além de não morrer cedo, eu terei uma vida próspera nessa terra. Interessante honrar pai e mãe ou não? Palavra do Senhor. Vamos aplaudir a palavra de Deus. Presta muita atenção, por favor. Os 5 primeiros livros da Bíblia são chamados pelos judeus de Torá, por nós os cristãos de Pentateuco. Diga comigo o nome deles: Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômio. Esses 5 livros são chamados não só de Torá ou de Pentateuco, mas também de os livros da lei de Deus. O livro dos Levíticos, capítulo 5, e o livro do Êxodo, capítulo 20, os 2 dos 5 livros da lei, contam uma mesma história. Moisés, não eu, o da Bíblia, subiu no monte Sinai e recebeu de Deus o decálogo, os 10 mandamentos da lei de Deus. Os 10 mandamentos se tornaram algo tão importante, mas tão importante, que quando surgiu o período dos reis, a monarquia, a base de governo dos reis eram os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos eram tão importantes que quando surgiu na Bíblia o período dos juízes, eles julgavam a partir dos 10 mandamentos da lei de Deus. Os 10 mandamentos eram tão importantes que o conselho do Sinédrio, que nasceu lá em Moisés, a partir dos 72, e que 1000 anos depois vão mandar matar Jesus sob o governo de Nicodemos, governava Israel a partir dos 10 mandamentos. Não só os juízes, os reis, o conselho do Sinédrio. Se você observar o canto de Ana, da primeira leitura de hoje, o cântico de Moisés, os salmos, que são 150, quando diz: eu amo a tua lei, eu amo as tuas ordens, os teus decretos, os teus juízes. Que lei era essa? Que o salmista sentava debaixo da árvore e tocava violão, cantarolando essa lei, os 10 mandamentos da lei de Deus. Portanto, quem regiu o Antigo Testamento inteiro, diga para quem está do seu lado, os 10 mandamentos da lei de Deus. Se você não abrir a boca, eu juro que eu vou embora no meio da minha pregação. Abre a sua boca, diga para quem está do seu lado, quem regiu o Antigo Testamento inteiro foram os 10 mandamentos. Por causa disso, quando Jesus começa a sua vida pública, a maior preocupação dos fariseus é: o que ele vai fazer com os 10 mandamentos? E Jesus disse: eu não vim abolir a lei, eu vim aperfeiçoá-la e dar pleno cumprimento a ela. Jesus obedeceu os 10 mandamentos à risca, inclusive honrar pai e mãe. E Jesus apenas ensinou as pessoas não só obedecer por regra, mas obedecer entendendo e amando aquilo que se obedecia. Então Jesus endossou os 10 mandamentos. Quando Jesus funda a sua igreja e vai embora, a igreja continua
endossando os 10 mandamentos. Tanto é que para você fazer primeira comunhão, você teve que decorar os 10 mandamentos. Quando você morrer, haverá um juízo que já define a alma, chamado de juízo particular, e a base do juízo é os 10 mandamentos, e você prestará conta dos pecados capitais, dos pecados graves e dos pecados mortais, por pensamentos, por palavras, por atos e por omissões. E como se dará o juízo? Os 10 mandamentos. Pergunte para quem está do seu lado: você está entendendo ou não está entendendo? Bate no seu peito e fala: eu estou entendendo tudo, Moisés. Esse tal de 10 mandamentos é o cara mesmo. E nessa noite nós vamos falar do quarto, que é honrar o pai e a mãe. Olha para quem está de um lado, do outro, à frente, atrás, em cima, embaixo, esquerda, direita, e diz: o quarto mandamento dos 10 é honrar o pai e a mãe. Só tem um detalhe que ninguém nunca te contou. Me pergunta o que é? Todo mundo acha assim: eu concordo com meu pai e com a minha mãe, abaixo a cabeça para tudo que eles falem e obedeço, então eu honrei pai e mãe. Só que não. Todo mundo acha: eu não concordo, eu não abaixei a cabeça e eu não obedeci, então eu desonrei o meu pai e a minha mãe. Só que não. Diga para quem está do seu lado: honrar pai e mãe não tem nada a ver com isso. Então me pergunte: o que quer dizer o quarto mandamento, Moisés? Nós vamos pedir ajuda para os universitários. Para mim, o santo mais inteligente da Igreja Católica é Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino, chamado também de Doutor Angélico. Santo Tomás de Aquino diz que para você honrar pai e mãe e cumprir o quarto mandamento da lei de Deus, você precisa honrar 5 tipos de coisas diferentes para honrar pai e mãe. Diga comigo: 5. Olha para quem está do seu lado e fala: 5 coisas. Diga comigo: se eu não fizer essas 5 coisas, eu não estou honrando meu pai e a minha mãe. Prepara o chumbo aí, que tem gente de 80 anos que vai descobrir que nunca honrou o pai e a mãe. Primeira coisa que Santo Tomás de Aquino diz: se você quiser honrar pai e mãe, primeiro você precisa honrar a lei de Deus. Eu não sei se você sabe, porque você não tinha consciência ainda. Quando você era pequeno, seus pais pediram para Deus, através da igreja, que te desse o sacramento do batismo. E então você deixou de ser pagão e se tornou filho, não somente dos seus pais, mas agora filho do Altíssimo, do Pai Maior. Nesse momento acontece um ritual de exorcismo, porque os seus pais e padrinhos renunciaram ao diabo, aquilo que nós fazemos na liturgia da Páscoa, e professaram a fé sobre você quando você era um bebê. Você só ficava e tudo isso que eu estou falando está acontecendo em torno de você. Nesse momento, seu pai e a sua mãe prometeu criar você na lei de Deus, a ponto de ser cúmplice da sua salvação ou da sua condenação ao inferno, com a ajuda dos seus padrinhos. Por que você acha que o seu pai e a sua mãe a vida inteira rezou para você vir para a igreja? Não é para você me escutar, é porque eles prometeram no dia do seu batismo levar você para o céu. Portanto, a pessoa que quiser honrar o pai e a mãe, primeiro ele precisa honrar a lei de Deus, segundo São Tomás de Aquino. O que é isso? Você tem uma obrigação de fé, já que você recebeu o batismo, e eu não estou pregando para pagãos, diga aleluia, de caminhar na lei de Deus que foi colocada no coração dos seus pais.
Pode ser que os seus pais falharam no meio do caminho, pode ser que eles até mudaram de religião no meio do caminho, mas você foi batizado. E se você agora negar o seu batismo, o nome disso é perjúrio. E se você blasfemar o seu batismo, o nome disso é apostasia. Pode ser que os seus padrinhos falharam, porque chegaram para comer leitoa assada no dia do seu batismo, estavam preocupados com a cerveja depois do batismo, nunca educaram você na fé, e nunca levou você para Deus, mas os seus pais prestarão conta de você no dia do juízo. É por isso que os seus pais têm tanta preocupação. Reza pelo meu filho, reza pelo meu marido, reza. Por quê? Porque no dia do seu batismo, eles prometeram a Deus que eles só seriam honrado quando você crescesse e obedecesse à lei de Deus. Quem me ouve, diga amém. Então, filho desigrejado, filho pagão, filho que larga a fé, filho que larga a igreja, filho que não reza, que não busca a santidade, ainda que você enche pai e mãe de presente, de beijo e abraço, você não cumpriu o mandamento honrar pai e mãe, porque para honrar pai e mãe você precisa primeiro amar o Deus que os seus pais colocaram em você. Fala para quem está do seu lado: eu sei que você está aqui hoje, mas você já passeou por outros lugares, inclusive por lugar nenhum. Então você que passeou por outros lugares, você que nunca passeou por lugar nenhum, você que anda afastado da igreja, você que veio hoje de tabela porque alguém convidou, porque você estava à toa, você não reza há anos, não confessa há anos, não quer casar na igreja, não quer caminhar na fé, por mais que você encheu a sua mãe de panetone no Natal, você não honrou o seu pai nem a sua mãe, porque Santo Tomás de Aquino diz que para honrar pai e mãe, primeiro você precisa honrar o Deus que os seus pais colocaram dentro da sua alma, porque senão você seria pagão até hoje, e nem direito ao céu você teria. Nossa, eu vou aplaudir, muito bom isso. Uau! Diga comigo: filho desigrejado não honra pai e mãe. Gente afastado da lei de Deus não honra pai e mãe. Então vai ser difícil honrar pai e mãe nessa geração de gente que eu não gosto de igreja, porque eu não vou à missa, porque eu sou cético, porque na verdade eu sou ateu, porque agora eu comecei a fazer faculdade, algumas coisas eu não concordo, eu não gosto de negócio de igreja, na verdade eu sou agnóstico, na verdade eu creio no cosmos, na verdade eu sou assim porque eu creio nas outras vidas, porque na verdade você pode levar sua mãe para Disney, para Cancún, para as Maldivas, e você vai prestar conta por nunca ter honrado o pai e a mãe, porque não seguiu a lei de Deus incutido dentro da sua alma. Pergunta para quem está do seu lado: você está entendendo alguma coisa ou não está entendendo nada? Nesse caso, 01, como é que honra pai e mãe? Honrando a lei de Deus em primeiro lugar. E aqui eu quero fazer um desabafo, diga aleluia. Esse bando de jovenzinho vagabundo, que chega na faculdade e vira tudo pagãozinho, começa a fumar narguile, chupar fumaça de pendrive, bando de imbecil, pinta o cabelo de azul, de rosa, começa a matar aula sexta-feira, e agora diz aos pais que não vai mais frequentar a igreja, porque agora que está na faculdade, fez uma lavagem cerebral na sua cabeça, você entrou no marxismo cultural, e agora você não acredita mais em Deus, porque a igreja é Babilônia, porque o Papa é a besta. Você é um vagabundinho, você nunca vai honrar os seus pais, mesmo que você tenha um diploma na sua mão. Moisés, eu não concordo com você, eu fiz medicina por 9 anos e hoje eu sou médico. Aí Jesus falou: do que vale o homem ganhar o mundo inteiro e perder a vida eterna. O seu pai não queria diploma, ele só queria que passando pela faculdade você honrasse a Deus assim como ele ensinou você. Então você pode ser médico e uma porcaria de filho, e você vai prestar conta disso no dia do julgamento.
Quem me ouve, diga amém. Segundo Santo Tomás de Aquino, segunda forma de honrar pai e mãe. Diga comigo: honrando leis familiares. Diga para quem está do seu lado: para honrar o seu pai e sua mãe, você precisa honrar as leis da tua casa. O que é lei da sua casa? Tem hora para comer, tem hora para dormir. Todo mundo precisa ajudar nas compras, precisa ajudar na louça, precisa ajudar na limpeza da casa. Aqui em casa se reza para comer, se pede um bênção à mãe quando chega, se pede bênção ao pai quando sai. Aqui em casa funciona assim, 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 assim. Se você não tem regras de convivências familiares, pode ser que você mora debaixo da barba do seu pai e da sua mãe, e por não honrar regras familiares, você não vai honrar nunca o seu pai e a sua mãe. E aqui eu falei uma coisa de tarde, de uma forma invertida, eu quero falar agora. O Catecismo da Igreja Católica diz que quando você crescer, na sua liberdade, você faz da tua vida o que você quiser. Mas enquanto você mora debaixo do teto de alguém, enquanto você depende de alguém, e mesmo que você seja adulto, está morando no fundo da casa de alguém, está morando de favor na casa de alguém, você tem obrigação de obedecer às regras daquele lugar. Não gostou? Então pague as suas contas, pega uma casa para você e cuida de você. Que história é essa de que era para vir escutar o Moisés, mas não quis porque não gosta? Que mané não gosta? A hora que você pagar suas contas, tiver o seu apartamento, aí você decide se quer escutar ou não. Enquanto você está na casa de alguém, submisso a alguém, sob o teto de alguém, responsabilidade de honrar regras familiares. Regras familiares. Aqui em casa se reza para comer, não deixa comida no prato, não joga comida fora. Aqui tem que pedir bênção, aqui não se liga som alto de noite, aqui tem hora para dormir. Não gostou? Então toca a sua vida. Agora, se quiser honrar o pai e a mãe aqui, aí precisa obedecer regras de convivência familiar, senão você é um bastardinho dentro da sua casa. Aí quem não aplaudiu já são os bastardinhos, não é isso? Fala para quem está do seu lado: chupa essa manga aí, bebezão. Em nome de Jesus, você pode ter 60 anos de idade, você ainda tem pais vivos? Sim. Então você tem a obrigação de obedecer a autoridade espiritual de seus pais. E numa família bíblica tradicional, abaixo do pai, quem tem autoridade sobre o resto da família? O irmão mais velho, primogênito. Não é para você ir em caixinha de pergunta em rede social para saber o que você vai fazer da sua vida. Ridículo. Você tem que consultar a sua mãe, o seu pai, e para endossar o primogênito, o seu irmão e a sua irmã mais velha tem poder de aconselhamento. Mas não, você fica seguindo esses vagabundinhos de YouTube, esses digital influencer que não consegue cuidar nem da própria vida e fica dando pitaco na vida dos outros. Está na hora da gente amadurecer. Sacode quem está do seu lado e fala: me ajuda aí, ó. Fala para ela aí, playboy. Fala para mim: estou entendendo tudo, Moisés? Você é estranho, mas você é muito bom, Moisés. Segundo Santo Tomás de Aquino, terceira coisa que você precisa fazer se quiser honrar pai e mãe. A primeira coisa é honrar primeiro a lei de Deus. A segunda, honrar as leis de convívio familiar. O terceiro, honrar as leis naturais. Diga comigo: leis naturais. Eu vou dar uma moral aí para os nossos pais e os nossos avós que não entendiam nada de Bíblia, mas pregavam para nós e você não sabia. Agora eu vou te ensinar. Qual que era o maior medo de uma moça perder a virgindade antes de casar? Como é que ela ia contar para os pais
Porque a moça que perdia a virgindade era a desonra dos pais. Por quê? Porque a lei natural não é fazer sexo solteiro, é fazer sexo depois que casar. Quantas vezes eu ouvi com quase 50 anos de idade o meu pai dizer: se eu souber que você desonrou filha dos outros, que você está fazendo covardia, sacanagem com o filho dos outros, você vai se ver comigo. Por quê? Porque brincar com filha dos outros não é uma lei natural. A lei natural é ir lá, pedir ela em namoro, namorar com ela, ficar noivo dela, casar com ela. Não é pegar ela, fazer filho nela e ir embora. Isso não é lei natural. Então quando você desonra a lei natural, automaticamente quem é desonrado? O pai e a mãe. Quantas vezes você escutou talvez os seus pais, seus avós dizendo: se você sair e voltar grávida, você vai ver. Se você engravidar alguém por aí, você vai ver. Talvez até você recebeu um convite: eu já fui casado, mas eu quero te convidar para morar comigo. E você: o que eu vou contar para os meus pais? Por quê? Porque ir morar junto sem casar é uma desonra para os pais. Por quê? Porque foge da lei natural. A lei natural é conhecer, namorar, noivar e casar. O sonho dos pais é levar a filha ou o filho até o altar. Quando você foge da lei natural, quando você não está preocupado com castidade, com pureza, às vezes os seus pais ficam rezando, jejuando, fazendo cerco de Jericó para você casar na igreja. Por quê? Porque você fugiu da lei natural. Portanto, quem foge da lei natural automaticamente desonra o pai e a mãe. Fala para quem está do seu lado: toma essa aí também. Portanto, o que é lei natural? É tudo aquilo que faz parte do ciclo, e esse ciclo é um ciclo preventivo. O detalhe não é ir para o inferno, o detalhe é ter uma vida plena e plena em abundância. Eu quero namorar, fazer tudo certo. Por quê? Porque fazendo tudo certo, eu honro a Deus, eu honro a minha convivência familiar, eu honro os meus pais, obedecendo a ordem natural dos fatos. Portanto, o detalhe aqui não é vai para o inferno, não é vai para o céu ou não vai. O detalhe aqui é: quem honra leis naturais recebe alegria, recebe saúde, recebe um psiquismo curado, uma personalidade forjada, e honra os seus pais honrando a naturalidade dos fatos. Alguém me ouve ou não? Sim. O que é natural? O pai enterrar os filhos ou os filhos enterrar os pais? E por que os nossos antepassados, os filhos, enterravam os pais velhinhos? E é por isso que a Bíblia tem 17 textos mandando você cuidar dos pais já velhinho, gagá, ter paciência com eles. Por quê? Porque a ordem natural é filhos ver pais morrerem. Moisés, então por que tantos pais estão enterrando os filhos? Porque nós desrespeitamos a lei natural. E na lei natural os filhos morrem cedos, deixa os pais órfãos de filhos e desonra os pais pela vida equivocada que viveram. Fala para quem está do seu lado: ovo de Páscoa e panetone não compra pai e mãe. Abra a boca, fala para quem está do outro lado: ovo de Páscoa, panetone não compra. Alguém me ouve? Você sabia de tudo isso? Me deve um pix. Dá um sorriso para quem está do seu lado e fala: Deus está falando com você. Segundo Santo Tomás de Aquino, quarta coisa que você precisa fazer para honrar pai e mãe: honrar as leis sociais. Diga comigo: leis sociais. Vou dar 2 exemplos e você vai entender tudo. A mãe da gente dizia assim: abaixe esse som, o que os vizinhos vão pensar de nós? E a gente abaixava o som. Por quê? Porque respeitando a lei de convivência com o vizinho, nós honrávamos o pai e a mãe diante dos vizinhos. Qual é o maior medo que nós tínhamos de ser chamado na diretoria da escola?
A gente saía de casa e o pai e a mãe dizia assim: obedece o professor, obedece o orientador, obedece a diretora, porque se um dia eu for chamado na escola por sua causa, você já sabe o que vai acontecer. O que acontecia? Alguns apanhavam, outros eram expulsos da escola, mas o detalhe não era isso. O detalhe é: quando você desrespeita as leis civis, sociais, quando você trai a organização da escola e você acha que você é acima dos outros, a desonra não cai no aluno, a desonra cai nos... Portanto, os nossos pais que não sabiam de Bíblia nenhuma, e eles já estavam nos ensinando o que é honrar pai e mãe. Esses dias eu fui pregar num lugar e eu me hospedei num condomínio. Eu falei: nunca que eu quero morar no condomínio. Que povo farofeiro, é som alto, é gente gritando. No vizinho tinha gente arrotando e dando risada. Eu falei: que merda é essa? Por isso que jogador de futebol compra uma ilha e vai de helicóptero para a ilha. Para quê? Para não ter vizinho. Por quê? Porque é a desonra dos pais ter gente que ri alto, que fala alto, que é escandaloso, que bebe até de madrugada, que liga som de carro, que passa na madrugada com som bum. É sempre um carro de pobre com um som o dobro do carro. Só um desabafo. Ninguém compra uma Lamborghini e mete um som. Aliás, nem um adesivo ninguém põe numa Lamborghini. Aí a pessoa compra um C, começa com C e termina com ossa, e põe um som de 15 mil, e o tom fica... Quando passa um carro ridículo, com uma pessoa ridícula, com um som ridículo, automaticamente você fala: ah, se eu fosse o pai ou a mãe dessa pessoa. Porque não honrar leis sociais desonra os pais. Você está falando que os pais criaram mal? Não, eu estou dizendo que a desonra cai nos superiores. Eu tenho lá na minha fazenda de dependente químico homens que já passaram por 15 fazendas e nunca largaram a droga, foram expulsos, deram trabalho, fumaram escondido de todas as clínicas que passaram, e todo mundo só pensa na desonra dos pais. Portanto, você que perturba a ordem pública, você que faz bagunça no seu prédio, na sua rua, no seu bairro, no seu condomínio, na sua paróquia, você que apronta barraco por onde você faz, você que deixa o convívio social pesado, todo mundo corre de você, onde é que você chega é zica. Você nunca vai honrar o seu pai e a sua mãe, ainda que beije, que abraça, ainda que mande o pai ou a mãe para Caldas Novas. É sempre um destino de pai e mãe. Caldas Novas. Porque Santo Tomás de Aquino diz que para honrar pai e mãe, diga para quem está do seu lado, precisa honrar as leis sociais. Alguém me ouve? Já tinha ouvido isso? Segundo Santo Tomás de Aquino, quinta coisa que você precisa fazer para honrar os pais e mães: honrar o mundo civil. Diga comigo: honrar o mundo civil. O detalhe que desonrar o mundo civil também é crime. Qual que é a maior tristeza de um pai? Buscar um filho preso. E por que o filho foi preso? Porque desonrou leis civis. Teste de bafômetro, dirigiu bêbado, embriagado, alta velocidade, madrugada, passou sinal vermelho, roubou aquilo que não era dele.
Qual que é a maior tristeza de uma mãe? É sempre a mãe, uma fila quilométrica para tomar uma geral na porta de um presídio para visitar 30 minutos um filho. A desonra da mãe, a desonra do pai é um filho que não conseguiu honrar leis civis. Tá bom, Moisés, mas eu não sou bandido, não sou traficante, nunca fui numa cadeia. Quem aqui nunca escutou a mãe dizendo assim: esse short aí é de quem? Não, mãe, é do futebol, porque ficou combinado que depois do futebol cada um ia. Eu não quero coisa dos outros aqui em casa. Até eu explicar que fazia parte do futebol lavar o short em casa para entregar no outro dia, eu já tinha apanhado na boca há muito tempo, porque o que short dos outros? A minha mãe, que morreu analfabeta, nunca leu, nunca escreveu nenhum nome, morreu sem conhecer o beabá. O que a minha mãe estava dizendo é que se eu quisesse honrá-la, eu precisava respeitar leis civis. As coisas dos outros são coisas dos outros, não são coisas para ficar na tua casa. Era isso que a minha mãe queria me dizer. Então, pessoa que tem um monte de cartão de crédito, que parcela tudo, que não paga, que deixa dívida na praça, que dá cheque que vai e volta, que compra em nome dos outros, que puxa o tapete dos outros, gente que vai sujando o mercado, que vai dando calote. A pessoa tem uma oficina de carro, ela passa um orçamento acima, troca uma peça a outra, não. Isso tem desde consultório médico até oficina mecânica. Quantas pessoas, e direto sai na mídia, gente que estava cobrando uma fortuna para colocar um marca-passo no coração da pessoa, e colocou um usado e ganhou dinheiro em cima daquilo. Como é que a pessoa vai honrar o pai e a mãe, se a pessoa não consegue honrar leis civis, que são leis de obediência, leis de respeito, espaço do outro? Por isso que nessa anuência, Jesus disse que quem conseguir amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo, entendendo o processo como a ti mesmo, conseguiu viver os 10 mandamentos de uma vez só. Pode aplaudir. Diga comigo: eu entendi, Moisés. Para honrar pai e mãe, eu preciso honrar a lei de Deus. Para honrar pai e mãe, eu preciso honrar as leis familiares. Para honrar pai e mãe, eu preciso honrar as leis naturais. Para honrar pai e mãe, eu preciso honrar as leis sociais. E para honrar pai e mãe, eu preciso honrar as leis civis. Segundo Santo Tomás de Aquino, quem não fizer essas 5 coisas, não honrou pai e mãe. Aí você diz: Moisés, então é muito difícil? Aqui tem 3 coisas em 8 minutos que eu tenho ainda. Esse relógio do inferno que fica aqui na minha frente. Um dia eu rogo a Deus que exploda esse relógio. É tão difícil que aqui no livro do Deuteronômio capítulo 5 diz que honrar pai e mãe é uma ordem de Deus, não é opcional. Porque se fosse opcional a gente não faria. Fala para quem está do seu lado: é difícil mesmo. É por isso que é uma ordem. E ordem é para ser cumprida, sem questionamento prévio. Mas é tão difícil de ser cumprido que quem conseguir cumprir vai ganhar 2 combos. Você sabe o que é um combo? Eu quero sanduíche, batata e coca. O combo é: se eu obedecer o meu pai e a minha mãe, honrar nas 5 circunstâncias o meu pai e a minha mãe, primeira coisa que vai acontecer comigo, eu terei vida longa nessa terra. Diga comigo: é o combo da longevidade. Moisés, por que tem tanta gente morrendo cedo? Eu não sei, mas alguns porque quem não honra pai e mãe vai morrer cedo mesmo. Tá dizendo aqui, ó. Tá dizendo aqui, ó. Aqui, ó. Tá dizendo que só vive vida longa quem honra pai e mãe. Quem não honra pai e mãe vai morrer mesmo. Morrer. Alguém está me ouvindo?
Você que está lá atrás, olha para mim, eu tenho 6 minutos, está tudo no controle. E a notícia boa que eu tenho é essa: dos 10 mandamentos, o único que é acompanhado de 2 combos é honrar pai e mãe. Por quê? Porque não é fácil. Combo número 1, longevidade. Fala para quem está do seu lado: eu sei que você está até bonitinho, mas se honrar pai e mãe, chegará a uns 140 anos mais ou menos. Combo número 2: se você honrar pai e mãe, nas 5 circunstâncias, além de ter vida longa, o Senhor te dará prosperidade nessa terra. Ou seja, as portas vão se abrir do mundo profissional, do mundo financeiro, da sua casa, do seu carro, da sua paróquia, do seu ministério, do seu apostolado, a vida amorosa, a vida afetiva, sentimental, cultural, religiosa. Moisés, será que você pode orar pelo meu neto? Ele honra pai e mãe? Não. Mas qual é o problema dele? Está desempregado, mas tem que ficar desempregado mesmo. Porque a Bíblia diz que quem não honra pai e mãe não tem prosperidade financeira. Tem que viver na mendicância, na escassez. Mas o filho que honra pai e mãe tem 2 propostas de emprego. Ele pode escolher qual das 2 que ele quer. Aqui eu quero que você não entenda prosperidade como dinheiro apenas, mas também. Prosperidade é abundância emocional, abundância psíquica, abundância cultural, abundância afetiva. Todas as áreas da sua vida vão transbordar. Por quê? Porque você é melhor que os outros? Não, porque quem honra pai e mãe, combo 01, vai ter vida longa. Combo 02. Para ter vida longa, precisa ter bens e prosperidade. Ou seja, as portas vão se abrir para que a pessoa viva longevidade com abundância, desde que honre pai e mãe. Ai, Moisés, eu queria que você orasse para mim, porque tudo na minha vida está errado. Alguma coisa está errado, porque quem honra pai e mãe, tudo na vida dá certo. Ai, Moisés, eu preciso fechar um negócio esses dias, mas assim, está muito difícil, porque parece que as portas estão fechadas. Mas estão fechadas por quê? Porque quem honra pai e mãe, as portas vão todas se abrir de uma vez só. Então eu queria que você que tem 4, 5 anos, 6, 7 ou 89, como filho, você entendesse coisas da sua vida que ainda não estão funcionando, porque você ainda não conseguiu honrar o seu pai e a sua mãe. Amém, valeu. Fica de pé, vamos aplaudir, glória a Deus. Dá um abraço quem está na sua esquerda e na sua direita, diz: bora honrar pai e mãe. Levante seus braços. Levante seus braços bem alto. Talvez você precisa chegar em casa hoje, amanhã, qualquer dia. Se você ainda tem pai e mãe vivo, peça perdão. Peça perdão. Por quê? Porque é bom para ele, mas também é bom para você. Muitos de nós aqui ainda é possível arrumar as coisas. Amém? Tem coisas que não dá para arrumar, é a oração da serenidade. A gente tem que ter discernimento para lidar bem com elas, mas muitas coisas ainda dá para arrumar. E eu creio que nessa noite ainda dá para arrumar. Olha lá para trás, vamos cantar recebendo Jesus na Eucaristia.